Olá! Olá! Good morning também, porque é de manhã, né? Seguinte, esse aqui é um vídeo sobre tradições de Páscoa aqui na Inglaterra. Eu tô começando aqui do carro porque, na verdade, eu estou no estacionamento de um supermercado que chama Sainsbury's. E depois eu vou pra casa, vou sentar lá, vou contar pra vocês as tradições. Mas vamos começar aqui no mercado pra eu mostrar umas coisas pra vocês. Vocês vão ver que aqui não tem um monte de ovos de Páscoa pendurados, assim, igual tem no Brasil. Na verdade, a maioria dos ovos de Páscoa aqui vem numa caixa. Enfim, essa parte do mercado aqui vai ser rapidinho, mas só pra eu mostrar alguma coisa pra vocês. Então vamos lá. Ó, todos os ovos em caixas, tá vendo? Tudo em caixinha. Aqui tem uma caixinha com os ovinhos para fazer a caça aos ovos. E isso é tradicional por aqui. É um ovo e dentro é recheado com fondant de açúcar. Eu vou levar pra gente abrir em casa e mostrar pra vocês. E vamos pegar um desse aqui também, ó, Hot Cross Bun. São os pãezinhos doces bem tradicionais aqui na Páscoa. Na verdade o ano todo, mas mais na Páscoa. Existem opções gluten free também, ó, custa 3 libras e 50. Esse aqui é um ovinho, é uma barra na verdade. Esse aqui é vegano, ó, custa 6 libras. Esse também é vegano. Tem os da Lindt, ó, vem numa caixa, os bombonzinhos vem separado, não vem dentro do ovo. Esse com bombonzinho de menta, esse com bombonzinho de morango, eles custam 8 libras, tem 260 gramas. Assim, ó, 216 gramas custa 6 libras, então vem o ovo. E os ovinhos aqui, não dentro do ovo, mas sim separadinhos. Coelhinho de 200 gramas, que esse aqui de chocolate amargo, custa 4 libras. Não consigo tirar. Ah, tirei. Que bonitinho, né? Uma caixinha aqui com os ovinhos para caçar os ovos. Vem com vários ovinhos dentro para esconder, para as crianças acharem depois. Esse seria um ovo mais tradicional daqui, da Cadbury, que é uma marca daqui. Esse aqui no chocolate tem uva passa e amêndoas, custa 10 libras, tem meio quilo mais ou menos. Então vem um ovo, aí no meio tem umas amêndoazinhas ali, uva passa, e vem uma barra de chocolate também, ó. Um ovo e uma barra de chocolate. O Mark falou que quando eles eram crianças, eles colocavam os bombonzinhos dentro dos ovos, era o comum. Agora eles têm o ovo e colocam uma barra de chocolate separado. Isso aqui vem um ovinho e 3 barrinhas de chocolate, custa 5 libras, pesa 286 gramas. Ó, esse é com biscoito, bolacha no meio e uva passa. Esse menorzinho aqui, ó, 127 gramas, custa 1 libra e 25. Esse aqui, 235 gramas, é tipo o nosso prestígio, vem um ovinho e 3 barras de Bounty, custa 3 libras. Assim também, ó, com os bombonzinhos, Celebrations, vários bombonzinhos dentro, custa 3 libras por 220 gramas. Ó, e tem outras coisas relacionadas à Páscoa. Páscoa aqui não é só coelho, é pintinho também, ovelhinha. Cadê as ovelhinhas? As ovelhinhas aqui, ó, que bonitinhas. Aí a ovelhinha tá do lado do coelhinho, ó. As orelhinhas de coelho aqui para as crianças. Essa parte aqui acho que seria voltado mais para as crianças. Uma guirlanda para enfeitar a casa, colocar na porta. Olha lá, ó, não é coelhinho, é pintinho, tá vendo? Aí esse aqui é um cachorrinho e ele tem uma orelhinha de coelho, olha que fofo. Oi, hello. A cestinha para caçar os ovos. Eu já vou contar mais sobre a caça aos ovos para vocês, sobre essa tradição, mas olha que gracinha. Tem jogos para brincar na Páscoa, tem kit para fazer cartão de Páscoa, tem coisinhas para cozinha temática de Páscoa. Esse aqui com coelhinho, esse aqui é um bowl, né, uma tigela, e tem um coelhinho ali. O que mais? Os medidores de copo são de cerâmica, tem umas orelhinhas, ó, a parte de segurar, a caneca aqui de coelhinho, a lata. Agora já em casa, a intenção era gravar o restante do vídeo no mesmo dia que eu fui ao supermercado, mas eu estou gravando no dia seguinte. E conforme eu for falando aqui de algumas tradições, eu vou mostrando as coisinhas que eu comprei. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou falar das tradições de Páscoa na Inglaterra, como é que funciona a Páscoa por aqui. Além do domingo de Páscoa, que é ali o feriado principal, aqui também é feriado na Sexta-feira Santa e na segunda-feira. Aqui tem a segunda-feira de Páscoa, que traduzindo para o inglês seria Easter Monday. Aliás, a segunda-feira de Páscoa é celebrada em vários países ao redor do mundo, não é só aqui na Inglaterra. E nessa época de Páscoa também as crianças têm umas férias de 2 semanas. São nas 2 semanas antes da Páscoa e elas vão voltar para a aula na terça-feira depois da segunda-feira de Páscoa.
E a estação do ano por aqui agora é a primavera. Então a primavera tem toda essa vibe, né, de vida nova, renascimento. E o que é celebrado na Páscoa? A ressurreição de Jesus. Então, você junta ali primavera, ressurreição, vida, renascimento. As imagens associadas à Páscoa aqui na Inglaterra são os ovos, o coelhinho, pintinhos, cordeiros. Aliás, o cordeiro, ele simboliza Jesus, porque ele significa pureza, bondade e sacrifício. E pelo que eu mostrei aí nas imagens do supermercado, vocês viram que não tem nada assim de tão diferente, nenhuma imagem, nada assim que nós não estamos acostumados. Mas claro que eles têm uns costumes meio estranhos também. Quando eu falo estranho, gente, tô querendo dizer que é diferente, não tô julgando o costume dos outros, não. Já nós chegamos nessa parte aí que é um pouco diferente. Aqui na Sexta-feira Santa são celebradas missas, mas assim, os ingleses não são super religiosos. Claro que existe uma parte da população que frequenta essas missas de Páscoa, a missa de Natal, mas não é uma coisa assim unânime, todo mundo vai. Você não vê aquele movimento grande de pessoas indo para a igreja. Existem essas missas, as pessoas que sempre vão à missa, claro, que estarão lá. E tem aquela parte ali das pessoas, né, dos cristãos, que não costumam ir à missa periodicamente, mas aí quando é a missa de Páscoa, a missa de Natal, que é uma coisa ali mais especial, elas acabam indo. Mas eu vou falar pra vocês, o que a galera que curte da Páscoa realmente é o chocolate e a folga do trabalho. Pronto, falei, essa é a verdade e eu espero não sofrer retaliações. Justamente pelos ingleses não serem tão religiosos, não é a maioria da população aqui que frequenta a igreja, que se entende como cristão e que é cristão praticante, então a galera acaba se preocupando com essas outras coisas aí, né? Feriadão, vão viajar, vão comprar muito ovinho de Páscoa e chocolate no geral, enfim. Mesmo eles não sendo assim cristãos, praticantes, a Páscoa aqui, como em vários lugares do mundo, é uma das principais festas cristãs e tem seus costumes, suas histórias, sua comida tradicional. Mas apesar de hoje em dia ser uma comemoração cristã, o que a história diz é que a Páscoa já existia por aqui antes da chegada do cristianismo. Páscoa em inglês é Easter. E muitos teólogos dizem que esse nome Easter vem do nome da deusa anglo-saxônica do amanhecer e da primavera, Eostre. Eu não sei como seria a pronúncia correta desse nome, mas se escreve Eostre. Então a Páscoa antigamente era uma celebração pagã que recebeu o nome dessa deusa e mais tarde foi adotada pelos cristãos para marcar a crucificação e renascimento de Cristo. A verdade é que se nós formos observar mesmo, a celebração moderna da Páscoa aqui na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, é uma mistura das tradições pagãs com as tradições cristãs e uma boa pitada de consumismo. E agora eu vou pontuar algumas tradições da Páscoa aqui na Inglaterra, que são compartilhadas por cristãos praticantes, cristãos não praticantes e não cristãos. A primeira, que já ficou óbvia aí no meu vídeo do mercado, são os ovos de chocolate, os ovos de Páscoa. Então aqui existem ovos de chocolate para vender nos mercados. É tradição presentear com ovos de chocolate na Páscoa. E como eu já falei para vocês e mostrei um pouco, eles são um pouco diferentes dos ovos que nós temos no Brasil. Não tem aquele montão de ovo pendurado no mercado e eles vêm numa caixa. E agora eles estão começando a arriscar, fazer uns ovos diferentes, mas ainda no mercado a maioria é o ovinho oco ali de chocolate ao leite, que vem acompanhado ali ou de bombonzinho, ou de alguma barra de chocolate, de alguma coisa assim. Eu vou mostrar os ovos que eu comprei no Sainsbury's para vocês verem como é. E esse foi o ovo que nós compramos para nós, para comer no domingo de Páscoa. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Não vou tirar o ovo do papelzinho ali, ó, alumínio, mas vou tirar aqui da caixa. Então é um ovo de chocolate ao leite. Não sei se vai dar para ver aí, mas o papelzinho é meio dourado. Dá pra abrir assim. Aí aqui vem 8 bombonzinhos, branco, ao leite e de chocolate amargo. Acho que eu já tinha falado o preço lá no mercado pra vocês, mas custou 8 libras. Eu vou abrir aquele ovo baratinho agora. Esse aqui foi aquele que custou 1 libra e 25. Aqui mesmo explica o que tem. Tem um ovo de chocolate oco com um pacotinho de Maltesers. Eu não sei se vocês já comeram esse Maltesers. Eu falo Maltesers, mas é Maltesers. Ah, que bonitinho, ó. Mesmo sendo baratinho, vem tipo uma caixinha, que é uma cestinha, ó. Aí tá o ovo aqui.
O Maltesers, se vocês nunca comeram isso aqui, se vocês estiverem em algum lugar e tiver pra comprar, experimenta, é bem gostoso. Quando você olha assim, parece aquelas bolinhas com crocantezinho no meio, mas não é, isso aqui no meio é um pouco diferente. Não sei explicar. Se alguém souber explicar o que tem aqui no meio do Maltesers, sinta-se à vontade aí nos comentários. Não vai dar pra ver aí, mas quando eles falam aqui no pacote, eles falam Honeycomb Center. O centro seria Honeycomb, mas existe um outro doce aqui chamado Honeycomb. É diferente do que tem aqui no meio do Maltesers. Enfim, esse aqui é um chocolatinho, um docinho bem gostoso. E tem esse ovo aqui, que eu não mostrei pra vocês lá no supermercado, que custou 3 libras e tem 236 gramas, que é da Cadbury, que é a marca de chocolate mais popular daqui. Se fosse comparar com alguma coisa no Brasil, seria tipo especialidades Nestlé, porque vem um ovo e daí vem os mini chocolatinhos. Esses chocolates existem em versões maiores e aqui dentro vem as miniaturas. Vamos abrir pra ver como que é. Eu vou abrir por cima, mas eu vou falar que eu acho que a forma mais fácil de abrir seria por baixo. Abrir, aí tem o ovinho ali e o chocolatinho. Deixa eu ver como é que eu vou tirar isso aqui de dentro. Ah, é uma caixinha também, ó. E mais uma vez, olha o que eu falei pra vocês, de ser um ovo oco, não tem nada dentro desse ovo. E os chocolatinhos vêm separados. Aí todas as miniaturinhas aqui dos chocolates dessa marca, ó. E esse ovo é um dos mais populares, um dos mais vendidos. E antes de nós irmos para a próxima tradição de Páscoa aqui da Inglaterra, vou contar um pouquinho de história. Os ovos representam uma nova vida e renascimento em culturas espalhadas pelo mundo todo. Então, presentear e comer ovos na Páscoa ou em festivais de primavera é um costume popular em muitos países. Os primeiros cristãos na Mesopotâmia tingiam ovos logo após a Páscoa, e essa prática acabou se espalhando pela Europa Ocidental. Nos tempos medievais, ovos, nesse caso a gente está falando de ovo mesmo, não ovo de chocolate, não podiam ser comidos na época do jejum da quaresma. Esse jejum acabava ali no domingo de Páscoa e comer ovos e presentear com ovos era uma parte bem importante dessas celebrações. E principalmente para os pobres, que não podiam comprar carne, porque a carne era muito cara e o ovo ele era um luxo mais acessível. Mas não era uma coisa só dos pobres, a realeza também tem histórias de Páscoa relacionada a ovos. O mais antigo registro de um ovo de Páscoa aqui na Inglaterra é do ano 1290. Na época, Eduardo I, o rei, comprou 450 ovos e mandou pintar e decorar com folhas de ouro e presenteou os membros da família com esses ovos. No século XVI, antes da ruptura da Inglaterra com Roma, o Papa enviou a Henrique VIII, que era o rei da época, um ovo em uma caixa de prata como um presente de Páscoa. O que dizem por aqui é que os primeiros ovos de chocolate ocos, que mais se assemelham ao que vemos hoje em dia, foram inventados em Bristol em 1873 na fábrica de chocolates J.S. Fry Son. Essa empresa acabou se fundindo com a Cadbury's, que, como eu já disse, é a marca de chocolate mais popular da Inglaterra, que lançou seu primeiro ovo de Páscoa em 1875 e passou a vender o icônico Cadbury's Cream Egg. Bom, e esse aqui, o Mark já andou atacando. Olha aqui, ele já pegou 2 e desapareceu, com 2 ovinhos aqui. Eu achei que ele tinha pegado só um, que é o Cadbury Cream Egg. Isso aqui é super popular aqui no Reino Unido. Ops. Só que é uma dessas coisas que as pessoas têm reclamado que mudou o sabor, sabe? Que já não é como antes. É um ovinho de chocolate. É pesadinho, ó. Porque tem esse açúcar, esse fondant de açúcar dentro. Eu, particularmente, já provei antes, nunca gostei. Não sei como tá agora, mas eu já não tinha gostado antes. Agora eu vou cortar pra mostrar o meio pra vocês. O meio tinha que ser assim, tipo a clara e a gema. Provavelmente na foto é mais bonito do que a gente vai encontrar aqui dentro na hora que eu cortar. Mas eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Ok, deu certo, ó. Dá pra ver ali o branquinho e o amarelinho dentro. Esse creminho de dentro não é um negócio assim que tem creme, que tem leite, nada disso. É açúcar puro mesmo. Ele é bem bonitinho, ó, só que é um desses doces super doces. E além dos ovos, nas caixas, nos mercados aqui sempre tem a opção de coelhinho de chocolate, ovinhos de chocolate, mini ovinhos, ovinhos maiores embrulhados em papelzinho colorido para fazer a caça aos ovos. E falando nela, a caça aos ovos, essa é outra tradição obrigatória por aqui. Obrigatória assim, né, gente? Forma de falar, tá colocando
aqui entre aspas, porque cada um faz o que quer no fim das contas. Mas se você estiver aqui, nessa época de Páscoa, na Inglaterra, no Reino Unido, estiver numa praça, num parque, vê ali as crianças correndo, procurando por alguma coisa, provavelmente elas estão ali brincando, fazendo caça aos ovos. É algo normalmente organizado para as crianças, pode ser feito numa praça, num parque, no jardim de casa, dentro de casa. E as crianças vão encontrando ali os ovinhos ou docinhos, pacotinho de doce e vão enchendo a cestinha. O que dizem para as crianças é que o coelhinho da Páscoa veio e deixou esses ovinhos para elas encontrarem. Não vou entrar muito a fundo aqui no assunto coelhinho da Páscoa, mas aqui, assim como no Brasil, quem traz os ovos é o coelhinho da Páscoa. Esse costume da caça aos ovos existe aqui desde o final do século XIX. Mas as suas origens são alemãs e tudo indica que quem introduziu esse costume na Inglaterra foi a Rainha Vitória. Lembrando que a mãe da Rainha Vitória era alemã. A Rainha Vitória gostava muito dessa brincadeira da caça aos ovos quando era criança, e no domingo de Páscoa do ano 1833, quando a Rainha Vitória tinha 14 anos, ela escreveu: "Mamãe fez uns ovos bem pintados e ornamentados e nós os procuramos." E no decorrer dos anos, a Rainha Vitória fez inúmeras referências à caça aos ovos nos seus diários. Essa caça aos ovos normalmente é feita no domingo pela manhã, quando os ovos são entregues às crianças, mas nada impede que cada família faça no dia e horário que preferir. Bom, terceira coisa aqui da Páscoa, terceira tradição, terceira comida, o pãozinho que eu mostrei para vocês lá no mercado, o Hot Cross Bun. Esse pãozinho, na verdade, era muito comum comer na Sexta-feira Santa. Mas agora, gente, tem no mercado o ano todo. A gente pode comprar em qualquer época do ano aqui. Não é mais uma coisa bem da Páscoa, mas claro que se dá uma ênfase pro Hot Cross Bun nessa época do ano. Esse aqui é o pãozinho Hot Cross Bun. Eu tenho de duas marcas aqui, de dois supermercados. Esse é do Sainsbury's e esse aqui é do Marks & Spencer. Esse aqui tá com uma cara melhor. Eu acredito que ele seja melhor de sabor também. Esse supermercado aqui, Marks & Spencer, na verdade é uma loja de departamento, mas a parte do supermercado deles é bem chiquezinha assim, sabe? E normalmente os produtos são de uma qualidade muito boa. O Sainsbury's também é um supermercado bom. Eu poderia dizer que é um supermercado popular, mas popular no quesito de ter em todo lugar e as pessoas terem mais acesso, porque o preço dele também não é dos mais baratinhos. Eu vou cortar um desse daqui para vocês verem por dentro. É um pãozinho com uva passa e algum tipo de especiaria, às vezes tem um saborzinho de laranja ou limão. Antes de eu cortar, deixa eu mostrar para vocês, ó, tem a cruz aqui em cima. E isso aqui não é doce não, tá? É uma massinha bem sem saborzinho, assim. Eu acredito que é feito com farinha mesmo, não é açúcar. A primeira vez que eu vi, eu achei que era de açúcar. E ele é assim por dentro. Aí pode comer assim, com manteiga, ou dar uma torradinha nele e passar uma manteiga. Eu prefiro torrado. E a cruz em cima do pãozinho simboliza a crença cristã de que Jesus morreu na cruz, se sacrificando pelos pecados da humanidade. E apesar do sabor oficial ser ali com umas especiarias e frutinha, hoje em dia tem de tudo quanto é sabor. Tem de chocolate, tem com caramelo, tem de maçã, tem opção salgada. Bom, e agora que chega a parte ali que eu falei dos costumes um pouco mais estranhos, que são os esportes e alguns jogos um pouco peculiares que acontecem aqui nessa época de Páscoa. Nessa época de Páscoa acontecem muitos jogos, concursos, competições esportivas e tudo mais. Eu vou citar 3 aqui que são diferentões. Vocês lembram do vídeo que eu fiz falando da competição lá do queijo, né? Que o queijo rola montanha abaixo e a galera sai correndo. Vocês vão ver que tem uns costumes aqui na Páscoa, umas competições, umas brincadeiras, que tem mais ou menos ali o mesmo clima. Uma dessas competições que acontecem na época de Páscoa é o Egg Jarping, que traduzindo seria chocar de ovos, chocar no sentido de bater. Então o negócio é assim, você tem um ovo cozido e eu tenho um ovo cozido. E nós vamos bater esses ovos um no outro, chocar um no outro, e o que quebrar ou o que quebrar mais é o perdedor. Gente, tem campeonato disso, eu não tô brincando. O campeonato mundial acontece em uma cidadezinha chamada Peterlee. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser assistir depois, para vocês verem que eu não tô inventando história. Para quem se interessar e quiser colocar aí no planejamento de viagem, a competição mundial de Egg Jarping, o campeonato mundial, acontece em Peterlee todo domingo de Páscoa. Tem uma outra competição que também envolve ovos cozidos, que consiste em enrolar esses ovos cozidos de uma colina e sair correndo atrás deles.
O negócio é ver quem chega primeiro e o ovo também tem que estar meio inteiro, né? Porque eu assisti um vídeo, o ovo vai despedaçando, gente. Ele tá com a casca e tudo mais, mas você imagina um ovo cozido, mesmo com a casca, rolando uma colina abaixo. Aí tem uma hora que o ovo para, e acho que a galera vai meio que chutando o ovo, vai meio que rolando ali, jogando. Enfim, tem muito competidor que nem chega na reta final porque o ovo não sobrevive até o final da corrida. Também vou deixar na descrição do vídeo um link para um vídeo dessa brincadeira aí, da galera rolando o ovo e correndo atrás. Esse aí, gente, é o primeiro passo para a galera que vai fazer a corrida do cheese rolling. Começa assim, né? Começa jogando o ovo ladeira abaixo, daqui a pouco estão lá correndo atrás do queijo. E tem um outro jogo, esporte, competição, enfim, chamado Bottle Kicking. E é uma competição entre dois vilarejos, Hallaton e Medbourne. E qual que é o prêmio? O prêmio é um pequeno barril de cerveja. Não é nem desse tamanho, acho que é assim, ó, mais ou menos. E apesar do nome kicking, que seria bottle kicking, ninguém chuta nada. Mas existem dois grupos e eles vão se engalfinhar pelo tal do barril de cerveja e ganha quem chegar do outro lado de um riacho com o barril. Não é nada light esse esporte, é bem violento pro meu gosto. Pelo que eu li sobre o assunto, ossos quebrados podem fazer parte da farra, né? Então quebrar um dedinho, um braço, sair todo arranhado, é bem comum no bottle kicking. Uma coisa muito importante de dizer é que os barris, acho que é mais de um barril, são abençoados na igreja pela manhã, antes da competição acontecer. E essa disputa é antiga também, existe desde pelo menos o século XVIII. Vou deixar vídeo aí embaixo na descrição do vídeo também, um link para quem quiser assistir. Bom, eu dei uma resumida nessa parte aí dos jogos e esportes de Páscoa, mas existe uma lista enorme de jogos e competições que acontecem na época da Páscoa. Alguns esportes e competições mais normais, mas eu quis falar dessas três porque eu quis trazer aqui alguma coisa diferente para vocês. Bom, e tem um bolo de Páscoa aqui, que seria uma tradição, que é o Simnel Cake, que eu vou falar para vocês, mas eu acredito que essa tradição está se perdendo. Eu até procurei lá no Sainsbury's quando a gente foi para filmar para vocês, só que não tinha. Tem no site do supermercado, mas não tinha no supermercado. É um bolo tradicional na época da Páscoa aqui e ele é enfeitado com 11 bolas de marzipan que simbolizam os 12 apóstolos menos Judas. A origem desse bolo vem lá da época medieval e, na verdade, ele não era um bolo na época, ele era um pão, mas ele era um pão feito com uma farinha de uma qualidade excelente, a melhor farinha de trigo que se podia encontrar na época. A palavra simnel vem da palavra em latim simila, que significa a mais branca e fina das farinhas. Aí depois, no século 17, 18, foi evoluindo para começar a parecer um bolo. Eles começaram a acrescentar frutas secas, especiarias, amêndoas. Mas assim, ainda não era um bolo. Foi ali no final do século XIX que ele começou a ter cara de bolo. E no século XX começaram a adicionar o marzipan e as bolinhas que parecem brigadeiro branco, mas na verdade são bolinhas de marzipan para representar os apóstolos. Eu quis citar esse bolo aqui, eu nunca comi. Eu acredito que é uma tradição que está se perdendo. Não é uma coisa que os ingleses saem, encomendam, tem que comer esse bolo na época de Páscoa. O que eles compram mesmo de comer na época de Páscoa é o ovo de chocolate. Existe uma outra tradição também, que é bem típica daqui. Eu nunca escutei falar de nada parecido em outros países, pode ser que sim que exista, eu só não escutei falar, que é a Maundy Thursday. Então, todos os anos, na quinta-feira anterior à Sexta-feira Santa, a rainha participa de um evento, de uma celebração chamada Royal Maundy. Na verdade, eu nem sei se eu estou pronunciando esse Maundy corretamente, porque eu perguntei para o Mark, que é o inglês aqui dessa casa, e pergunto se ele sabia dessa tradição. Ele não sabia o nome, ele sabe que existe alguma coisa ali, que existe uma celebração ali na época de Páscoa, que a rainha vai até essa celebração, mas ele nem sabe muito do que se trata. E eu perguntei para ele a pronúncia correta dessa palavra, e ele ficou meio confuso também. Então, voltando aqui, a rainha participa dessa celebração, a Royal Maundy, e distribui saquinhos vermelhos e brancos com moedas que são feitas especialmente para essa ocasião, para idosos que prestaram algum tipo de serviço para a sua comunidade. Antigamente, o rei ou a rainha lavava os pés de alguns pobres, na época eles selecionavam alguns pobres para eles poderem lavar os pés, e era um gesto de humildade, em memória de Jesus que lavou os pés dos seus discípulos.
Mas assim, tem séculos que isso não acontece. Então, minha gente, não fica sonhando aí que a Rainha Elizabeth já lavou o pé de alguém que provavelmente ela não lava nem o próprio pé, deve ter alguém que lava pra ela. Bom, e daí eu falei pra vocês que todos os anos a rainha vai lá e participa dessa cerimônia, mas esse ano, nessa quinta-feira, eu estou gravando essa parte aqui do vídeo pra vocês na Sexta-feira Santa. Então ontem, na quinta-feira, a rainha não participou dessa cerimônia, porque ela não anda muito bem de saúde, ela tá com problemas de locomoção. Quem a representou no evento foi o Charles e a Camila. Só para contar mais uma coisinha aqui que não tem nada a ver com a Páscoa, mas enfim, faz parte do contexto. A rainha vai fazer 96 anos dia 21 de abril. Então aí, próxima semana agora, próxima quinta-feira. E em fevereiro, ela completou 70 anos no trono. E os eventos de comemoração serão em maio. Então, gente, eu acredito que eles estão poupando a Dona Elizabeth, a vozinha, o máximo que eles estão conseguindo para ela conseguir chegar inteira até essas comemorações, porque é uma comemoração, uma celebração muito importante por aqui. É isso, só para contar. Então, assim, provavelmente ela não foi, porque eles devem estar segurando, assim, dela se mexer, de sair de casa, de correr algum risco, tentando manter ela numa redoma para que ela fique bem e consiga chegar e esteja presente na celebração do jubileu. Esse jubileu de 70 anos no trono, 70 anos de reinado, é o jubileu de platina. E para terminar, vou falar como é que é o almoço de Páscoa aqui. Qual é a comida tradicional do almoço de Páscoa? Bom, primeiro, né, gente, cada um come o que quer, você sabe como é que são essas coisas, mas existe sim uma comida tradicional. Aqui em casa não vai ser comida tradicional, aqui em casa vai ter salmão, vai ter um arroz desses com amêndoas, passas, essas coisas todas, naquele estilão arroz de Natal. E eu vou fazer uns legumes no forno, com molho branco, muito queijo, essas coisas muito cremosas que eu não como no dia a dia e deixo para comer em ocasiões especiais. Mas a carne tradicional do almoço aqui na Inglaterra, do almoço de Páscoa, é a carne de cordeiro. Então eles fazem carne de cordeiro assada. Antes da Páscoa ser uma tradição cristã, o cordeiro já era a principal refeição da Páscoa judaica. Então, quando o cristianismo nasceu, os judeus convertidos trouxeram essa tradição com eles. E claro, gente, também tem a ver com Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E lembrem-se que Jesus se sacrificou. Lembra que eu falei para vocês o significado do cordeiro, de pureza, bondade e sacrifício. E um dos acompanhamentos do cordeiro assado é cenoura, que representa a primavera, fartura e é a comida favorita do coelhinho da Páscoa. Essa cenoura pode ser assada, pode ser cozida. Outro acompanhamento é batata. Batata, gente, sempre tem batata. Os ingleses são batateiros. E daí os acompanhamentos de preferência de cada pessoa, de cada família. E sobremesa também, cada família faz a sua. Não existe uma sobremesa, assim, típica de Páscoa. Tem o simnel cake, que eu falei pra vocês. Mas, no geral, cada família vai fazer ali a sobremesa que prefere. Bom, e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como é que a Páscoa funciona por aqui. Eu não sei como é que eu estou parecendo aí no vídeo, se eu estiver com cara de cansada, porque realmente eu estou cansada. Eu estava e estou muito cansada, mas eu queria fazer esse vídeo das tradições de Páscoa pra vocês. Então eu peguei assim meu restinho de energia e dei as caras por aqui. Uma feliz Páscoa para todos vocês, uma boa semana e a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê na estrada.